3. O coração endurecido pelo engano do pecado. O Coração pecado da endurecido. incredulidade. A negligência dá lugar à incredulidade. Aí depois nós temos a terceira exortação, que está lá no capítulo 5. A partir do versículo 11. Ele vai falar de quê? Da imaturidade e do orgulho, que está no capítulo 6. Por um lado, os versículos 11 a 14 do capítulo 5. A imaturidade. Aí se você ler o capítulo 6, a partir do versículo 1, você vai ver ali nos versículos 4 a 6, o orgulho. E é justamente isso. Aí, no capítulo 10, o que nós vamos ler? Desde o versículo 26 até o 29. A quarta exortação. O coração endurecido pelo engano do pecado. Então nós temos negligência espiritual, a incredulidade, a apostasia, e depois o que nós temos? O pecado deliberado. E o pecado deliberado provoca o quê? Falhou. Hoje, dentro do modelo de direito que se comprou pelo mundo, eu digo para você, boa parte dos cristãos dos nossos dias que têm ignorado isso aqui, eles estão sendo conduzidos. Eles estão sendo conduzidos numa enxurrada de heresias e práticas não cristãs, que é o que diz esse texto que nós acabamos de ler aqui, esse versículo 28. Eles perderam a graça, eles caíram da graça. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Sabe o que é alguém ter a graça e ter perdido a graça? A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Nós temos que temer a Deus a cada palavra que a gente fala. Eu vejo pessoas falando de Deus, do Espírito Santo, de uma forma leviana, que é blasfêmia, sem temor, porque não acreditam que Deus está ouvindo o coração dela. Dá uma tristeza ver isso. Muito grande. De Cristo vos desligastes, vós que caíram da graça. Que é o mesmo assunto aqui do versículo 28 do capítulo 12. De Cristo vos desligastes. Aqui está. E aí você vê De Cristo desligastes. Agora, tem gente que nem ligou, né? Na verdade, não aceitou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Nós temos que aceitá-lo. culto pervertido, louvores, adorações antropocêntricas. Tá vendo? Hoje, nós vemos isso de uma forma pervertida no meio do povo de Deus. E por quê? E para quê? Qual o resultado? Qual o objetivo disso? Formar uma igreja anticristo. Não preciso falar nada, né? Ele está dizendo, como preletor, vai ver o currículo dele, vai lá no canal YouTube dele, vê o currículo. E ele está dizendo. Porque eu também estou vendo. Porque não sou eu, é o Espírito Santo que me dá essa luz. É Cristo que me dá essa luz. Que esse monte de coisa que tem aí religiosa está sendo preparo para a igreja anticristo. O anticristo já tem a sua igreja hoje. E com temor e reverência eu falo isso. Esta igreja anticristo, essa igreja que se opõe a Cristo, e tudo que se levanta sobre o nome, a honra e a glória de Cristo, esta igreja anticristo, ela já está diante de nós hoje. Infelizmente. Então vamos mais. Aqui nós vamos voltar, por favor. Ainda temos poucos minutos, eu quero aproveitar para a gente aprofundar no contexto. Voltemos para o versículo 1 do capítulo 12. Ele diz, portanto, nós,
Isso que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Observe essa parte do texto. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha a ênfase. Corramos! Corramos! Vida cristã é uma carreira. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixe-me colocar alguns pontos importantes desse texto. Primeiro, desembaraçando-nos. Essa palavra traz um sentido de despojar. Você precisa se despojar. Deixe-me colocar alguns pontos. É um termo que ocorre 8 vezes no Novo Testamento. Quero citar alguns. Romanos, no capítulo 13, versículo 12, quando diz assim, vai alta a noite, vem chegando o dia, despojando, está vendo aqui? Ou, como deve estar na sua versão, deixemos-nos, pois, as obras das trevas. É esta a ideia dessa. Despojamos, deixemos as obras das trevas. São obras do mundo, são os valores mundanos, mesmo constituindo famílias maravilhosas à vista da sociedade. Se elas não forem conduzidas pelo Espírito Santo, elas são efêmeras, muito bom, mas não dá glória a Deus, porque não foi em obediência a Deus. Então nós temos muitos casamentos. As pessoas ficam preocupadas com a separação, né? Mas eu estou aqui alertando que os casamentos já são um descasamento à luz de Deus. Senhores, se não tiver Espírito Santo, um homem na mulher, não há um casamento à luz de Deus. Não há a glória para Deus. Deus não se satisfaz. Não é com o casal, é com aquele que não nasceu de novo, que é aquele que tem raízes no mundo. Todos temos a oportunidade de não só nascer de novo, mas amadurecer em Cristo. Cabe cada um de nós. Essa é a função da academia. É desenvolver, não é ficar acusando ninguém. Nós não estamos aqui com acusação. Nem podemos. Essa palavra nesse texto. Romanos 12, 1. Deixar as obras das trevas. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Diz assim, despojai do velho homem. Está vendo? Vamos... Despojar do velho homem. Velho homem é morrer para aqueles valores do mundo. Despojar, jogar fora. Tirar o entulho que tem no coração é uma outra forma. Nós temos que tirar o entulho do coração para o Espírito Santo entrar. E só ter o Espírito Santo. Para mais um texto que ilustra o significado dessa palavra. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da vaidade, da maledicência e toda linguagem torpe. Despojai. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Está assim, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, mesma coisa. Despojando-vos de toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia. Então você vê que esta frase aqui, desembaraçando-nos, observe mais uma vez, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Vamos olhar mais profundamente para esse texto. Aqui, você vai pegar a palavra peso. Sabe o que significa essa palavra? Uma carga. Uma carga. Essa palavra aqui significa estorvo. Alguma coisa que impede você de correr a carreira cristã.
Que Você é? luta, mas não consegue. Tem um peso sobre você. Que é? Sabe o que é esse peso? Está nessa palavra aí. Desembaraçando-nos.